Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar aqui sobre a cooperação da verdade, porque eu e você temos que cooperar uns com os outros em favor de algumas coisas importantes, úteis para a vida em Cristo acontecer da maneira que Ele quer, porque só dessa forma nós iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Isso significa que não podemos, em tempo algum, fazer coisas que não vão contribuir em nada para a aprovação do Senhor Jesus, como muitas pessoas hoje estão fazendo por aí. Por exemplo, quando alguém começa a construir um templo feito por mãos humanas, eles não estão cooperando com a verdade. Quando alguém continua lendo Moisés, ele não está cooperando com a verdade. Quando alguém guarda o sábado, ele não está cooperando com a verdade. Enfim, esses são alguns dos exemplos, e existem outros mais que eu poderia falar aqui, que fazem com que nós não estejamos cooperando com a verdade. É isso que nós devemos nos conscientizar, porque a vida em Cristo tem que girar em torno da centralidade de Cristo, e Ele é a nossa única e fundamental e decisiva verdade. Então, nós não podemos viver uma vida em Cristo sem isso, sem estarmos cooperando com a verdade, como muitas pessoas hoje, infelizmente, estão fazendo. Essas pessoas estão erradas. E se elas estão erradas, elas têm que se purificar desses erros para voltarem à verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nós devemos cooperar em favor da própria verdade e não contra ela. Por isso, aqueles que ensinam outra doutrina e não concordam mais com as sãs palavras do Senhor Jesus, eles não estão cooperando com a verdade em tempo algum. Pelo contrário, eles estão agindo contra a verdade. E se eles estão agindo contra a verdade, isso significa que eles estão agindo em favor da mentira. Pode existir alguém assim na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra? Não, porque Ele não nos chamou para se envolvermos e se enredarmos em mentiras. Ele não nos chamou para ensinarmos mentiras para ninguém. Ele não nos chamou para enganar alguém por causa de mentiras. Essas coisas contribuem para a cauterização da mente da pessoa, chegando ao ponto dela se recusar a dar ouvidos à verdade. E aqueles que se recusam a dar ouvidos à verdade, como podem cooperar em favor da verdade? Não podem. Porque eles não dão ouvidos à verdade, como é que vai cooperar com a verdade? Esse é o problema que está acontecendo hoje, por aí nas denominações. Então, é preciso que as pessoas, que os irmãos que infelizmente se deixaram enredar pelas denominações e entram nessas denominações que não são mais do que templos construídos por mãos humanas, essas pessoas estão sendo induzidas ao erro. Induzidas ao erro de não estarem cooperando com a verdade. Então, em Cristo Jesus não há espaço para aqueles que não querem cooperar com a verdade. Não há espaço. Porque na igreja do Senhor Jesus, todos, de forma unânime, têm que cooperar em favor da verdade. É assim que tem que ser. Não pode exigir nada diferente disso. Qualquer outra coisa que não esteja de acordo com a cooperação da verdade é errado e tem que ser combatido. É por isso que eu estou aqui, tentando combater esse mal, estimulando você, encorajando, incentivando você a fazer o mesmo. Porque tanto você como eu somos irmãos em Cristo. Estamos em Cristo. Fomos salvos pela graça de Cristo, fomos comprados por bom preço. E se isso é verdade,
nós devemos agir em cooperação com a verdade, em favor da verdade. Então, é assim que nós temos que ser conscientizados, para que em tempo algum não possamos se desviar da verdade. Pelo contrário, temos que nos apegar às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E nós já temos as Escrituras nos revelando a verdade, das quais nós nunca devemos nos desviar. Pelo contrário, continuar com perseverança, com fé. Apesar de tudo, temos que viver sempre em cooperação com a verdade. É assim que tem que ser. Por isso eu não posso chegar aqui e começar a tentar te iludir, te induzir ao erro, falando mentiras, usando palavras aqui que vão estar cheias de mentiras, sofismas, raciocínios falazes, engano, erro, enfim. Eu poderia vir aqui falar muitas heresias destruidoras para enredar muitas pessoas, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma consciência para com Deus, e eu espero que você também tenha uma consciência para com Deus. Se você tem uma consciência para com Deus e eu tenho uma consciência para com Deus, a nossa consciência para com Deus não pode nos arguir em tempo algum de que estamos fazendo algo errado deliberadamente, como muitos aí estão fazendo de propósito, porque o propósito deles não é cooperar em favor da verdade, mas é cooperar em favor da mentira. É assim que acontece. Nas denominações, infelizmente, chegou a esse ponto aí. E o próprio Senhor Jesus está vendo tudo isso. Isso está patente aos olhos dele. Essas pessoas que fazem isso deliberadamente hoje vão prestar contas a ele naquele dia. E aí eu quero ver qual desculpa eles vão arrumar. Porque já existem muitas pessoas falando contra esse tipo de coisa. Mas muitas dessas pessoas são combatidas por eles, por pastores, bispos e apóstolos, que se acham dominadores do povo, que gostam de exercer a primazia. E eles não querem ouvir a verdade. E quando alguém fala a verdade, para que as pessoas possam viver em cooperação com a verdade, eles dão um jeito de silenciar essa pessoa, de calar. Eles expulsam elas das denominações onde eles estão. É assim que acontece. Porque esse mal de ficar cooperando com a mentira cresceu muito, se agravou demais. Cauterizou a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas, por causa disso, se tornaram, têm os seus corações duros, têm uma consciência cauterizada. São homens que se tornaram homens facciosos. Não aceitam as admoestações, mesmo que elas sejam feitas 2, 3, 4, 5 vezes. Eles não querem saber disso, porque o que tomou conta deles foi a mentira. É assim que tem que ser. Para eles é assim. Isso é algo normal. Eles já esqueceram da verdade. Não querem mais cooperar com a verdade. A cooperação da verdade não lhes traz lucro financeiro. E para eles terem lucro financeiro, eles têm que manter a mentira. É assim que eles agem. O intuito deles é ganância. É assim que eles agem. Essa é a verdade. Tem que ser exposta, tem que ser dita, tem que ser esclarecida para as pessoas. Para que as pessoas possam ver quem eles são de verdade. Porque eles podem se apresentar como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. São homens gananciosos. São maus obreiros que pensam que a piedade é fonte de lucro. E muitos que pensam assim começam a ter lucro. Mas para eles terem esse lucro, eles não podem falar a verdade. Pelo contrário, eles têm que falar a mentira. Eles têm que enganar, eles têm que iludir. Eles usam as suas artimanhas para induzir pessoas ao erro. Eles falam coisas deturpadas, mercadejam a palavra de Deus, enganam, distorcem, deturpam as Escrituras, criam suas próprias doutrinas,
baseadas em textos fora do contexto. É assim que acontece. Então, isso não pode continuar acontecendo. Você e eu temos que ser cooperadores da verdade. É isso que está escrito. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui na terceira epístola de João. Está escrito assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, para sermos cooperadores da verdade, como está escrito aqui, temos que acolher os irmãos. Aí você tem que ler aqui a epístola para saber o contexto no qual o João está falando aqui. Mas o mais importante desse texto que eu li é se tornar cooperadores da verdade. Nós temos que ser assim. Então, para nos tornarmos cooperadores da verdade hoje, no século XXI, nós temos que acolher os irmãos, nós temos que permanecer firmes na graça genuína, nós temos que praticar coisas que estejam de acordo com a verdade do Evangelho. Nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é saudável. Nós temos que construir as nossas vidas baseados em tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Assim estaremos sempre sendo cooperadores da verdade, combatendo toda mentira, todo erro, combatendo o misticismo, o comércio, outros evangelhos estranhos, doutrinas estranhas, erradas, que prejudicam as pessoas, fazem as pessoas tropeçarem, fazem as pessoas caírem. Outros evangelhos perturbam a vida das pessoas. Foi isso que aconteceu na igreja da Galácia. Leia a epístola de Paulo aos Gálatas, que você vai ver isso. As pessoas estavam tendo as suas vidas atrapalhadas por aqueles que estavam pregando um outro evangelho, que ia muito além do evangelho de Cristo. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. E se isso está acontecendo hoje, com certeza várias e várias pessoas que estão envolvidas e enredadas com isso não estão cooperando com a verdade. Não são cooperadores da verdade em tempo algum. Já deixaram isso há muito tempo. Então, é necessário entender isso. Porque quando o Senhor Jesus nos chamou para a sua própria glória e virtude, Ele nos chamou para sermos cooperadores da verdade. Nós devemos fazer isso com ações práticas, efetivas, que possam destruir esse mal que é a mentira instalada nas denominações, na consciência de muitas pessoas que foram cauterizadas por isso, porque foram induzidas ao erro por artimanhas de homens inescrupulosos que deturparam a mente das pessoas, fizeram elas acreditarem no que não é verdade, a tal ponto deles se tornarem cooperadores da mentira também, junto com eles. Eles aprovam isso, porque isso é que traz o lucro financeiro que eles querem. E o Senhor Jesus não nos chamou para vivermos nessa busca desenfreada, nessa cobiça, nessa avareza pelo amor do dinheiro. O Senhor Jesus não nos chamou para servirmos as riquezas, mas para servirmos a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ele, nosso Deus e Pai, junto com o Senhor Jesus, eles estão em acordo que tanto você como eu possamos cooperar na verdade juntos, como igreja. Uma igreja sólida que coopera com a verdade é uma igreja saudável, é uma igreja que vive para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então é isso que nós devemos entender. Porque hoje, infelizmente, as pessoas confundem igreja e denominação, pensam que são coisas iguais. Tanto é que, na maioria dessas denominações, que são templos construídos por mãos humanas, existe lá uma placa na frente, onde está escrito igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja isso, igreja aquilo, tentando confundir as pessoas, para que as pessoas pensem que um templo construído por mãos humanas é uma igreja. E não é bem assim. Nas Escrituras existe a separação entre igreja e denominações.
É só você ler que você vai ver essa verdade. Muito clara e simples, de fácil compreensão. Mas, como existem pessoas que estão agindo para induzir pessoas ao erro, e essas pessoas mesmos, que são pastores, bispos e apóstolos, continuam afirmando que o templo construído por mãos humanas é a igreja e a casa de Deus. E é assim que eles confundem as pessoas, que acabam não sendo mais cooperadores da verdade, sim cooperadores da mentira. Porque essa mentira já está aí há muito tempo. Mas é preciso combater esse mal. E eu espero que você, como um bom soldado de Cristo Jesus, assim como eu, possa agir de forma efetiva para combater esse mal, para que você seja, assim, um cooperador da verdade. É assim que tem que ser. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida, como edificou a minha, como edificou a vida daqueles para quem João escreveu, dizendo: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, em Cristo Jesus, nós temos que ser cooperadores da verdade. Essa é a verdade. Então, é em nome dessa verdade que eu estou aqui tentando conscientizar a sua vida para que você possa, da mesma forma que eu, ser cooperador da verdade. É assim que tem que ser. Essa é a verdade, essa é a mensagem vinda da parte do Senhor Jesus para a sua e para a minha vida hoje. Então que possamos entender isso. Conscientizados disso, possamos prosseguir sempre sendo cooperadores da verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém.